Vou abordar rapidamente alguns equívocos comuns sobre o Islã e muçulmanos, certo? Então, um dos equívocos que as pessoas têm é que o Islã é uma fé nova. Se eu te perguntasse, em que século você acha que o Islã e Deus começaram? O que diria com base no seu conhecimento? 500, século 6, 600, século 6 primeiro, certo? Vocês concordam com esse período? O que diriam? Uau, por que você diria isso? Você viu meus slides? Como você deve saber do Antigo Testamento no livro do Gênesis, onde Deus criou Adão e Eva, certo? Então nós temos a mesma história no Alcorão, aliás, em vários lugares, capítulo número 7, capítulo número 2 e em muitos outros capítulos. Então o Alcorão diz que Adão e Eva foram criados por Deus e Deus lhes deu o mandamento. Disse: vocês sabem, obedeçam, aproveitem todas as coisas que vocês têm no paraíso, mas fiquem longe desta única árvore. E sabemos o que aconteceu, certo? Eles foram enganados e cometeram o primeiro erro. Mas há uma diferença entre a história islâmica e a corânica, ou entre a bíblica e a corânica. Segundo o Antigo Testamento, segundo a Bíblia, quem cometeu o primeiro erro? Ela cometeu, certo? Mas de acordo com o Alcorão, capítulo 7, foram tanto Adão quanto Eva que cometeram o primeiro erro. A igualdade no Islã começa desde o primeiro dia. Sim, realmente aparece. Mas depois que cometeram o erro, ambos perceberam que tinham cometido um pecado, e eles se arrependeram diretamente para Deus, sem nenhum mediador. E de acordo com o Alcorão, capítulo 7, Deus os perdoou. Deus os perdoou. Então, no Islã, nós não temos o conceito de pecado original, nós temos o conceito de bondade original. Que toda criança nasce com um bom coração, boa mente e uma folha em branco. E só depois que cometem o seu primeiro pecado, quando chegam à puberdade, é que passam a ser responsabilizados, certo? Então, o Islã diz que toda criança nasce pura e inocente. Então, quando Adão e Eva estavam tendo filhos e descendentes e a humanidade estava se espalhando por todo o mundo, então Deus nomeou profetas e mensageiros dentre os humanos e lhes deu este único mandamento, e esse mandamento era a submissão a um só Deus. Obedeça somente a um Deus, não adore ídolos, humanos ou a criação, mas submeta-se apenas a um Deus. Então, deixe-me fazer essa pergunta novamente para todos vocês. O que vocês acham? Existe uma palavra em árabe que significa a submissão ao único Criador? Qual é essa palavra em árabe que define o conceito de submissão a um só Deus? E ninguém vai pesquisar no Google agora, tudo bem? Estou de olho em vocês. Então dizemos que o Islã, como orientação que significa submissão a um só Deus, foi dado por Deus ao primeiro ser humano, Adão. A mesma verdade básica foi posteriormente dada a outros profetas e mensageiros, principalmente Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé. Que a paz esteja sobre eles e muitos outros profetas e mensageiros. Segundo o capítulo 16, versículo 36 do Alcorão. Agora só estou te passando as traduções. Então Deus diz no Alcorão que ele enviou profetas e mensageiros para todas as nações do passado e para todos os povos do passado. Que eles deveriam apenas convidar as pessoas, que eles deveriam adorar somente um Deus. Então nós dizemos que o Islã é a fé que Deus ordenou para Adão e depois para o restante dos profetas, incluindo o profeta Moisés, Jesus e Muhammad. Que a paz esteja com todos eles. Agora, aqui estão algumas das referências do Alcorão. Aliás, capítulo 42 do Alcorão, versículo número 13. Então, no Alcorão diz, capítulo 42, versículo número 13. Que o mesmo modo de vida dado a você, Muhammad, também foi dado a Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Eles devem adorar apenas um Deus, ou seja, submissão a um Deus que é o Islã. Quando se trata de Abraão, que a paz esteja com ele, está escrito no Alcorão, capítulo 3, versículo 67, que Abraão não era judeu nem cristão, mas ele era um Hanife. Isso significa alguém que se submete a um só Deus. Ele era muçulmano. Sobre Jesus, está registrado no Alcorão, capítulo 3, versículo 51. Então Jesus é citado por Deus no Alcorão, e essa é a citação: Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratan mustaqim. A tradução é:
Verdadeiramente, Alá é meu Senhor e o seu Senhor. Adorem somente a Ele, e esse é o caminho certo. Você pode estar se perguntando, sabe, Sadiq, por que você tem essas linhas aqui, certo? Deixe-me ver, pronto, tudo bem, sabe? O que aconteceu ao longo de toda a história foram as pessoas. Elas se desviaram de adorar somente um Deus e começaram a adorar ídolos e humanos, e o sol, a lua. As pessoas perderam a fé, certo? É assim que acreditamos que as diferentes religiões surgiram. Então Deus, por sua natureza orientadora, amorosa e misericordiosa, nomeou profeta após profeta para trazer essas pessoas de volta à submissão a um só Deus, ao Islã. Então, acho que esse é o mais importante ou o primeiro dos equívocos que alguns de vocês podem ter sobre o Islã e os muçulmanos. Não tenho slide para o segundo equívoco. Mas deixe-me te fazer essa pergunta. O que vem à sua mente quando você ouve muçulmanos dizerem a palavra Alá? O que vem à sua mente, Senhor? Deus, certo? O Deus dos muçulmanos vem à sua mente, aliás. O só Deus, Deus, vem à mente, Deus, certo? Então isso é muito importante porque algumas pessoas têm a noção de que os muçulmanos, quando dizemos a palavra Alá, nos referindo a Deus, podem pensar que estamos adorando um Deus diferente. Alá não é apenas o nome de um Deus tribal, dos muçulmanos ou dos árabes. Na verdade, isso é um ponto importante.